Olá, bem-vindos Aê! todos. Estamos aí ao vivo, se a grande internet permitir, continuaremos. É, Sejam todos Live from bem-vindos. YouTube, né? Olha aí. Vou Isso fazer é uma que é bom vinheta ter. ao vivo. Eu tô humilhado aqui que tem duas pessoas com vozes poderosas e eu tô no meio. Terrível. Olha! Tá... Oh, meu Ai, Deus. é muito humilde. Mas é verdade. Bom, a gente vai começar, né, uma live do iPod. Nessa, a gente vai falar sobre edição de podcast. E estamos aqui com duas figuras que são, assim, da podosfera. São pessoas sensacionais, conhecidas, famosas. Caramba. Eu vou começar pelo recorte etário. Então vamos começar com o senhor A. Pedir para que você se apresente, senhor A. Diga de onde você vem. Nós vamos falar hoje sobre edição, então são pessoas extremamente importantes, né? Tanto o senhor A quanto a Cafeína, conhecida como Drica Sanches, mas conhecida também como Adriana, que também é editora. Então, nós vamos falar sobre esse trabalho que funciona por trás, né, das câmeras do podcast e que faz parte de tem todo um processo, né? E a gente o tema é antes e hoje. Então vamos começar com antes, senhora. Se apresente. Bom, para quem não conhece, Alexandre Gomes, ou Senhorá, né? Senhorá, como ficou conhecido e como eu instituí praticamente uma marca. Mineiro, natural de Sete Lagoas, aqui em Minas Gerais. E há alguns anos, mas não tantos, né? Apesar da longa barba branca, eu estava até olhando aqui a capa da chamada do iPod, que eu estava parecendo um ovo com a capa, com o vídeo agora, né? Que eu estou parecendo o Ragnar em fim de carreira. Mas, apesar da barba branca, não tantos anos assim de edição. Comecei em 2015. Senhora, além, né, é editor de vários podcasts conhecidos, né? O Blog Citário, o Gerando Novas Histórias, Podcrastinadores, são só alguns dos exemplos dos podcasts editados pelo senhor. E a Drica, que é a Cafeína, pedindo para ela se apresentar também. Oi, pessoal, ouvintes. Eu vou até brincar aqui dizendo que você falou que o pessoal que está vendo a gente, né? Então eu vou falar que está ouvindo. Eu vou fingir que está todo mundo ouvindo, ninguém está vendo. Porque o podcast é áudio, né? O senhor A é senhor áudio, não é Alexandre. E Exatamente. ele falou que está desde 2015, ele foi um grande professor aí para muitos editores, para muita gente, inclusive para mim. Eu edito só há 3 anos. Eu gravo podcast há 11 anos. Eu participo de gravações, de programas, de episódios, mas eu só fui ter coragem de aprender a editar depois de incentivos de amigos. O senhor A é um deles. Quando eu comecei, ele me incentivava, olha, ficou bom, continua, apesar de, às vezes, no começo parecer um circo de Soleil, mas eu aprendi também com editores já clássicos da podosfera, que é o senhor A. E o que eu puder ajudar agora é compartilhar junto, né? Então eu tenho o Papo Delas Podcast, faço locução, faço vinhetas, faço edição, há 3 anos e pouquinho agora. Muito bom, obrigado, Drica. E você também é editora, né, do Refogado Podcast, que é lá do Caio San, do Dentre os Sim, Grandes, e do outros, né, Dentre para os quem quiser. Grandes, do Sexo Explícito da Pri Armani. Exato. Se quem quiser conhecer o trabalho da Drica aí também pode procurar. Vou falar Cafeína, eu fico no arroba, aí confunde. Pode falar de Cafeína, muito menos conhecida como Drica. Pois é. Dá um oi para quem está nos acompanhando, eu já vi o Cláudio aí, o Baço, o Thiago Coati, então dá um oi para quem está nos acompanhando. E para começar o nosso bate-papo, eu queria começar para colocar uma discussão para a gente, que é assim, quando começa a edição? Eu acho que isso é uma questão importante. Aliás, perdão, antes de eu fazer a pergunta para vocês, deixa eu me apresentar também, né? Porque eu acho que eu fiz Sim, essa Por falta favor. de educação de estar aqui falando sim. e não ter me apresentado. É um absurdo essa pessoa que não consegue. É porque eu não sou o host do meu podcast, é o Rodrigo, eu deixo que ele faça essa parte, aí eu esqueço que existe.
Então eu falo, Marcelo, por favor, se apresente para o pessoal aqui do iPod. Quem é você? De onde você veio? Do que se alimenta? Então, bom, eu sou o Marcelo, eu sou o pai da Alice e da Helena, mais conhecido, né? Porque eu falo no meu podcast é sobre criação de filhos, né? Chama-se Entre Fraldas. E eu faço ele junto com o Rodrigo. E depois do Entre Fraldas, né? Eu sou editor do Entre Fraldas, a gente divide, né? Eu comecei como sendo um único editor, depois eu e o Rodrigo a gente acabou dividindo por conta das correrias e tal. E a gente acabou também, depois de um tempo, fazendo um portal Desaprender, que é um espaço que a gente gosta muito, porque a gente compartilha, né, um espaço junto com outros podcasts fenomenais, que são podcasts voltados para a educação. Inclusive, né, o Refogado Podcast é um dos podcasts lá do Desaprender. Então é muito bacana, assim, é um espaço muito legal, se vocês quiserem conhecê-lo. Bom, e voltando agora para a pergunta, o que eu queria perguntar é o seguinte: para quem vai começar a se enveredar para esse caminho de edição e quer conhecer um pouco, eu queria saber de vocês se vocês concordam com a ideia de que a edição começa no momento da captação do áudio. E como é que vocês fazem para conversar, né, quando vocês são contratados por alguém, se vocês fazem algum tipo de conversa antes, né, com quem contratou, para discutir um pouco sobre essa questão da captação. Cafeína, quer começar? O senhor tem muito a ensinar sobre isso. É claro, começa na captação, mas eu costumo brincar hoje que a edição começa na sua ideia. O que você quer fazer? Porque muitos chegam no editor e falam, eu quero fazer um podcast. Ah, legal. Eu vou precisar de alguém para editar. Legal. Mas qual é a ideia? Qual é o clima? Qual é o mood? Né? Então você vai querer uma trilha assim. Primeiro, pega a ideia. O que você vai fazer? Começa aí. A edição começa no que você quer. Você quer um negócio alegre, um negócio. Aí, muito hoje tem referências, né? Eu quero igual o podcast tal, eu quero que lembre o podcast tal. Então você quer esse clima meio jornalístico, você quer um clima meio Pânico na TV, você quer um clima... Qual é o clima? Então, para mim, eu sei que depois vem a captação e a parte técnica que o senhor entende muito melhor que eu, mas eu costumo dizer, primeiro, o que você quer fazer? Começa a edição aí, né? Peraí, deixa eu só silenciar uma notificação aqui que vai estragar meu humor. Olha lá, começa na captação, senhora. Pronto. Mas o senhora dando trabalho por editor. Mas eu concordo com a cafeína. Tanto é que assim, eu tenho uma máxima que eu sempre uso quando um cliente chega a mim. Quando ele já não chega com isso em mãos, eu já uso. Que é essa questão que a cafeína citou da referência. Se a pessoa chegar, edição, podcast, como é que funciona? Porque geralmente a pergunta, né? Como é que você trabalha e tal. Beleza, que podcast você tem em mente? O que você ouve? Qual podcast que é a sua referência para você fazer? Eu ouço, vamos lá, o Entre Fraldas. Sou mais eu e mais um, quero fazer algo nessa linha. Já começa aí, né, a produção. Com relação à edição, começar na captação, aí já sendo mais direto, né, mais centrado nessa questão da edição mesmo. Porque o projeto todo nasce ali antes, né, saber o que a pessoa quer, o que ela vai, quais são as referências, quais são as ideias. Quando se fala na edição, aí já é uma percepção minha. E uma terminologia que eu uso muito, uma estratégia de convencimento que eu uso muito. Quanto menos trabalho você me der, menor vai ser o seu custo. Né? E nisso, isso é que passa pela captação, né? A questão da captação. E não está raro hoje em dia, com esse grande, vou chamar de boom do podcast, né? Dos anos do podcast que nós estamos vivendo, as pessoas estarem mais interessadas e mais propícias a investir. Aí vamos voltar de novo ao cerne da pergunta, que é a boa captação. Já passei por mais de uma vez de estar conversando cheio de dedos para falar sobre captação, sobre bons equipamentos, e a pessoa, não, então beleza, vou comprar um Zoom então. Falei, que beleza, vai me poupar muito trabalho nisso aí. Mas eu acredito sim que comece ali na captação, né? Tem todos os conceitos antes, mas a edição propriamente dita, porque aí já vem um áudio mais limpo e
e com mais cuidados e mais, isso aí já vai te poupar bastante trabalho e consequentemente gerar um produto final melhor, né? E é curioso que essa preocupação com a captação veio nos últimos 2, 3 anos, assim, com equipamentos e tal, porque quando eu gravava lá no século passado, a graça era áudio ruim, né? Ai, olha que engraçadinho, ele tem um áudio ruim, ai, o pessoal, todo mundo tira o sarro. Ninguém se preocupava muito com áudio ruim, porque aquilo era uma brincadeira, talvez não era tão a sério. Muitos podcasts eram uma conversa mesmo. Começou a vir podcasts grandes, começou a ver o olho brilhar, né? Porque vai aparecer algumas oportunidades e tal. Aí você percebe que muita gente começou a perguntar: que microfone eu compro? Aí começou o pessoal querer usar alguma coisa que não fosse o que já tinha em casa, né? E isso é uma coisa recente até. Pois é, eu acho que isso também tem a ver com o que vocês falaram do antes, né? Do projeto, quando a pessoa faz um projeto e aí assim, olha, qual que é a sua ideia? Ah, sei lá, eu quero só brincar aqui de fazer alguma coisa para colocar as ideias no ar. E aí talvez a pessoa preocupe menos com essa questão da captação mesmo. Era, né, se a gente for pensar um tempo mais atrás, tinha um pouco mais isso, né? Um descompromisso um pouco maior. Quando não um descompromisso com o conteúdo, mas talvez uma leveza maior até no espaço, né? Como era um espaço começando a ser trilhado por uma grande parte, acho que existia uma menor preocupação. Quando, como um todo, né, a grande maioria dos podcasts começa a... Tá vendo os sons vazando de helicópteros passando aqui, né? Quando a maior parte dos podcasts começa a ter uma qualidade de captação de áudio, começa a ter comparação, né? E aí fica um pouco mais difícil, né, essas questões de captação e tal. E acho interessante quando vocês falam essa questão dos estilos, né? E acho que os estilos fazem muita diferença na hora quando a pessoa pensa e produz o podcast. E aí eu vou pegar essa fala do senhor para fazer uma pergunta para ele. Quando você fala de referência e você falou, ó, o trabalho que você vai me dar vai variar o meu preço, vai fazer o preço. E aí tem podcasts que são extremamente complexos nessa questão de edição. Vou dar 2 exemplos que eu me lembro, que são, por exemplo, o Galera do Hall, o extinto e saudoso Galera do Hall, e o MRG, por exemplo, que eram podcasts cheios de memes sonoros, né, que entravam ali no meio e se ficavam misturando uma coisa na outra. E você tem podcasts que tem um estilo, assim, só, sei lá, voz e violão praticamente, né, uma coisa, a pessoa falando e no máximo uma musiquinha no fundo ali para dar uma ambiência, né. Isso com certeza faz uma diferença na hora que você vai precificar o produto, né, do seu trabalho para o cliente, não é isso? Normalmente tem aquele, né, eu vou usar aquelas terminologias gringas, né, tem o brainstorm antes. Eu te confesso que está cada vez mais raro, pelo menos no meu plantel aqui de clientes, cada vez mais raro esse tipo de produção. Eu tenho trabalhado muito com podcasts, se não todos praticamente. O mais próximo da cultura pop que eu trabalho hoje é o Podcastinadores. Mesmo assim, é um podcast que já vinha antes de mim com uma produção muito bem elaborada e sem o uso de muitos desses artifícios, mas está cada vez mais raro, porque assim, são podcasts muito... eu vou usar esse termo, mas não é no sentido de monetização, inclusive, mas são podcasts muito voltados para a área profissional. É de empreendedorismo, é do próprio blog citário que você citou ali atrás, que era voltado para o mercado publicitário. Mas sim, se você for fazer, né, se você for conversar, sentar e levantar, é diferente editar uma entrevista, 2 vozes, 3 que seja, de editar um podcast, por exemplo, né, vamos citar aqui de novo o exemplo que você citou, o Galera do Hall, que era extremamente elaborado, muito bem composto, tanto é que era um podcast de edição própria, né, de edição autoral, vou chamar assim, os próprios meninos ali, o Diogo Bob e o Mogli, que eles mesmos editavam. Mas sim, se for pegar um trabalho desse hoje, eu teria que talvez sentar e conversar, né? Questão de preço. Mas, de novo, para mim, pelo menos, está cada vez mais raro de ver
composto dessa forma. A não ser que seja audiodrama. Aí já de toda forma já é outro produto, né? Outro tipo de produto. Sai do que eu chamo hoje de tabela. Você já teve que editar algum podcast cheio de memes assim, Cafeína? Olha, eu vou te dizer que o que eu participava nos séculos passados, dos antigos, todos eram assim, né? Eu brincava que era a matéria do pânico, né? Que faz pom, pem, plá, põe, oi, e aí tinha todos os efeitos, né? De mudança de voz, era engraçadinho, aí tinha vírgula sonora, tinha um monte de coisas, efeitos. É uma tendência. A edição, eu percebi nesses últimos tempos, que também segue moda, segue tendência do que está fazendo sucesso, né, do que tá lá nos topos, aí eu quero fazer igual, né? Então, era uma época de moda em que os podcasts de maior destaque tinham todos esses efeitos que vinham do rádio. O rádio tem aquela vinheta, e aí você vai pondo isso, e aí vai num ritmo de rádio. Aos poucos, as pessoas foram direcionando para outros assuntos mais específicos e foram vendo que não cabia, às vezes, muita coisa. E hoje as referências são podcasts calmos, de conversa, 2 faixas, entrevistas, apresentação, um tema mais assim, até a fala já é mais assim, cadenciada das pessoas, que antes tudo falava muito rápido e era FM, né? Então, a tendência agora, muito pela entrada dos profissionais das redes grandes, a tendência agora é uma edição mais calma, com uma trilha de preferência sem direitos autorais, né? Com uma trilha branca no fundo, baixinha, que vai, sobe e desce a cada mudança de assunto. Tem um padrãozinho hoje que as pessoas falam, eu quero assim. Então, é uma tendência. O cheio de efeitos e coisas maiores ficaram para storytelling, que são efeitos para contar histórias, e aí precisa da ambientização, e, claro, o audiodrama, que é uma radionovela das antigas, mas que hoje tem recursos imensos, e aí tem pessoas especializadas, tem editores especialistas nisso, que trabalham só com isso, e é um trabalho muito maior, não tem nem comparação para editar um podcast de entrevistas, assim. Agora, deixa eu colocar um ponto aqui, essa é uma opinião muito pessoal, né? Assim, quando eu editei, por exemplo, o extinto Cultura Nerd Geek, ele era nessa linha, cheio de memes, cheio de gags, cheio de efeitos, trilhas e etc. Minha opinião, tá? Me dava menos trabalho a inserção dos efeitos do que, por exemplo, a escolha da vírgula, que era bem naquela pegada, abertura, papo, aí papo já começava, risadinha, badunts, e etc. Aplauso. Aplauso, o cara falou uma piada, você coloca aquele monte de coisa, mas aquilo já vinha na sua cabeça tudo automático. Muitas vezes nada era solicitado, já vinha na cabeça do editor. Chegava na vírgula, beleza, o cara tá falando de... Vou citar um que eu fiz aqui, por exemplo, tava fazendo Dragon Ball. Aí, beleza, esse aí foi fácil, né? A primeira coisa que me veio na cabeça foi... Oi, eu sou Goku. Aí ficou. Aí sim, só que ficou, depois que eu ouvi aquilo, tinha tanto oi, eu sou Goku, que tava chato, né? Depois de metade do episódio eu tinha 38, oi, eu sou Goku. Foi um erro ali da mão. Mas em outros casos, por exemplo, esse aí foi fácil. Em outros casos, na hora que você chegava nesse ponto, você falava, caramba, o que eu vou usar aqui? O pessoal tá falando de, sei lá, um tema que já teve muito podcast falando sobre o assunto, por exemplo, aquele prêmio Ig Nobel. Mexe Vira tem um podcast ainda falando sobre o prêmio Ig Nobel, né? Aí você chegava naquele determinada vírgula ali, que você ia fazer uma pausa, o que eu vou usar aqui? Eu achava isso mais difícil do que a própria inserção dos efeitos. E a minha referência era essa, quando eu comecei a editar, lá no final de 2017, era o Circo de Soleil, que nem eu brinco, né? Era tudo ao mesmo tempo agora, você fala alguma coisa, todo mundo ri, sobe efeito, sobe aplauso, sobe isso, sobe aquilo, e eu comecei a brincar de editar, e meus primeiros podcasts do Papo Delas editados é um circo, assim, tem vinhetas, e eu vi uma entrevista com o editor que fazia o programa do Pânico, ele falava que o editor é responsável por todos os memes que viralizam, por todos os virais que acontecem, é o editor que faz, né? E no próprio podcast do Papo Delas, muitas coisas que a gente viralizou entre os ouvintes
era da edição, era esses efeitinhos, né? Que você pega a frase de uma e repete no podcast inteiro. E isso vira uma coisa que era um recurso de humor. Não se usa mais, né? Que nem o senhor falou, eu não tenho visto mais isso, nem nos de humor usa mais isso. Parece que o pessoal encheu o saco de muitos efeitos e tal. E falou assim, ai, não quero isso, ai, fica cafona. Ai, do nada as coisas mudaram. Tendências, né? Igual você falou, as tendências. E isso que vocês colocaram, eu acho legal pensar assim, que o trabalho do editor, ele tem uma parte importante autoral, né? Ele não é simplesmente uma questão técnica. Ele tem uma questão autoral, principalmente quando você tem algumas escolhas, né? Você tem uma certa liberdade de escolha, ali você tem uma questão de autoral no sentido assim, principalmente quando você tinha esses memes sonoros, se inseria muitas coisas, mas ainda assim, na escolha de uma música, na escolha de uma vírgula, na escolha de um momento para mexer, e aí vem uma questão, né, que eu importo lá na discussão do editor de livro, mas que a gente pode trazer também para o editor de podcast, né? Porque tem momentos que a gente tem que escolher, né? Talvez, olha, isso aqui eu vou cortar, isso aqui não tá legal, esse momento tá repetido, mas às vezes para a pessoa como pesar, né? Porque, por exemplo, eu edito o meu próprio podcast. Então, para mim é muito fácil fazer isso. Eu vou lá, eu escolho o que eu quero tirar da minha fala e tudo mais. Mas quando você edita o podcast do outro, é uma questão complexa de lidar, né? Que gagueira que você vai tirar, que repetição que vai ser tirada, que momento que talvez vai dar uma invertida naquela fala para ficar um pouco mais clara. Como que funciona isso para vocês? Olha, eu vou dizer que para mim, no começo, é sempre muito mais difícil, porque você não conhece a pessoa direito, a pessoa não te conhece, você não sabe até onde você pode. Às vezes ela gosta de respirar no meio do podcast e acha isso legal, acha que fica natural. Já tive cliente que falou assim: não, deixa a respiração, porque eu quero que pareça uma conversa normal. Parece que eu tô vivo. E aí o editor tem um cacuete de tirar tudo quanto é respiração, né? Então a pessoa fica falando assim, sem falar, sem respirar. Ela respirou, você tirou. Às vezes fica bacana, às vezes não. É feeling ali, né? Mas quando o cliente sabe, eu quero que tire, eu quero que fique, ou chega, que acontece comigo, faz o que você quiser, eu confio. Depois eu vejo o resultado. É perguntar antes, primeiro, o que você quer que tire, o que não quer que tire, e com certeza no final a grande probabilidade disso mudar. Na hora que você mandar, falou: olha, faltou aquela risada, olha, faltou aquilo que eu achei que deveria estar. Às vezes você tira porque faz parte do contexto ali. Agora, depois que a gente já está, eu tenho um podcast que eu estou há 3 anos também, desde que eu comecei editando, a gente já sabe o que a pessoa deixaria, tiraria, parece que é instintivo, né? Você ouve o podcast, quando a pessoa fala, é instintivo. Tem que ter uma relação boa com o seu editor. Ele vai ter um relacionamento sério com você. Então, você tem que ter uma relação boa com ele e não ter vergonha. Eu sinto isso no começo, tanto da minha parte no começo, quanto de cliente. Será que você poderia fazer isso? Não, não faça isso, porque você vai me dar um trabalho dobrado. Não falando o que quer. Né? Eu vou trabalhar 2 vezes, talvez eu tenha que cobrar 2 vezes, vai dar tudo errado. Seja explícito, já parodiando aqui o sexo explícito que eu edito. Seja explícito, eu gosto disso ou não gosto daquilo. Mas é bem difícil para quem está começando, né? Eu já fui começando, né? Eu entendo quando a pessoa vê o resultado. Agora é uma delícia quando você cria, que nem o Marcelo falou, a gente faz parte da criação. Né? É uma delícia quando você entrega, e eu já ouvi isso, de falar, nossa, eu nem sabia que o episódio estava tão bom. Eu nem tinha achado tão bom, mas a edição deixou o episódio muito bom. Eu achei que estava perdido, mas a edição deixou bom, porque você inseriu a música na hora certa, o contexto ficou bom, tudo ficou bom. Aí você dorme, sono dos anjos, assim.
Existe um ponto interessante aí que eu uso o seguinte, igual a conversa está se baseando nisso, né? Editores experientes, com experiência, anos de edição, etc. Você sempre vai ser novato, sempre. Eu sempre vou ser novato, a Cafeína sempre vai ser novata no podcast de alguém. O cliente chega hoje, né? Chega hoje, e isso aí que ela falou. Às vezes um podcast hoje de 2 horas, 4 faixas, você gasta aí, sei lá, 6 horas para editar, né? Chutando aqui valores, não quer dizer que seja isso. Chega um podcast de um cliente novo, de meia hora só, uma voz só, é perigoso você demorar as mesmas 6 horas. Porque é a primeira edição, você está pegando a linha, a pessoa como é que fala, etc, etc. Depois vem aquela questão, né? O que se corta, o que não se corta. Eu sempre uso uma terminologia, né, que veio da época que eu pratiquei esportes, etc., que é a chamada memória muscular. Não sei se cabe, mas assim, é um uso meu. Você acaba, às vezes, fazendo quase que no automático. Foi o que a Cafeína falou aí, respiração, corta. Você tem que tomar até um certo cuidado, porque você pega algo fora da sua linha ali, igual aconteceu comigo recentemente, uma cliente minha, até mandou um abraço para ela, para Regina Chamon. Ela fala sobre um podcast chamado Desestresse, e tem uma edição, que não foi nenhum episódio, foi um material que ela fez para um grupo de estudo dela, que seria um exercício de meditação. Consistia em limpar, tirar só os erros que ela fez, ela gravou para fazer esse exercício, né? Aí tinha algumas retomadas, gravou e retomava esse pedaço, corta, volta de novo. Aí eu fui no automático. Aí ela me retornou depois, nossa, mas era para ser um exercício de meditação. Ficou acho que era para ter uns 18 minutos, ficou em 5. Os espaços é para deixar, e eu ficando doente. Corta as pausas. Precisa respirar para meditar, né? Eu tive que voltar tudo, mas aí vai só, né, concordando com o que a Cafeína colocou. Não tenha vergonha, converse, aponte, às vezes até antes, né? Já manda um prospectozinho ali antes, umas anotações, ó, tal ponto você corta, deixa a respiração, deixa aquele momento que eu errei assim, porque muitas vezes a gente vai no automático. A pessoa repetiu uma palavra, às vezes ficou engraçado, às vezes era para estar dentro do contexto, eu ia falar, eu ia falar e errei. A pessoa, não, eu queria que ficasse aquele ali, ficou engraçado. Você já saiu passando a linha em tudo. É muito importante essa relação, né, igual a Cafeína colocou aí, cliente-editor. Muito importante, porque você poupa, não vou nem falar só simplesmente a questão do trabalho, é a ida e vinda e, consequentemente, o lançamento, né? Porque às vezes muitas vezes trabalha com prazo apertado, e quanto mais informação tiver, às vezes você poupa, né, o atraso no lançamento. Só para completar uma última questão de cliente novo, igual a Cafeína colocou, ficou maravilhoso, nem sabia que ficava assim. A partir da hora que você começa, e isso eu acho, né, outra opinião, que quando você começa um podcast, a pessoa nunca teve um podcast, e você é o primeiro editor e você é ali parte da concepção, né? Às vezes a pessoa só te manda um bruto e você fala assim, eu quero um podcast. Mesmo tendo essa conversa toda, apontando referências que você entrega, acho que é a maior é o nascimento do filho ali, né? A pessoa te mandou só o bruto, você entrega para um episódio de algo que ela nunca ouviu, porque ela nunca teve um podcast, foi o primeiro. Acho que é um dos momentos mais gratificantes ali, né? Quando você ouve um retorno disso. Porque você editar um que já vinha, eu acho, e isso é outra linha que eu tenho. Se, por exemplo, hoje o Marcelo e o Rodrigo viram para mim e eles disseram, eu quero que o senhor edite a partir de hoje o Entre Fraldas. O primeiro passo, na minha opinião, tem que ser uma cópia. Eu tenho que xerocar ali e tentar o máximo. Com o tempo, posso ir dando os pitacos e mudando a linha. Mas quando você pega do zero e começa, entendeu? É muito gratificante você ter esses retornos de que, ficou lindo. A cópia dá uma coçadinha, porque cada um tem nosso estilo, né? E aí, quando a gente vê, eu quero exatamente o último episódio que teve editado. Aí você fica, mas se eu mudar isso aqui um pouquinho só, dá uma coçadinha para mudar. É difícil. Eu fico pensando nisso quando vocês falam, o quanto que é difícil, muitas vezes, para quem edita o próprio podcast, abrir mão disso, né? Porque, na verdade, faz parte para poder passar para outra pessoa. Se a pessoa já começa o projeto e já passa para um editor, é igual vocês falaram, faz parte do início ali da produção. Mas se a pessoa, sei lá, tem 1 ano, 2 anos de podcast, e aí, de repente, vai passar para alguém para editar, deve ser mais trabalhoso, né? Porque a pessoa vai ficar o tempo inteiro querendo que seja e o ciúme?
Pois é, exatamente, exatamente. Eu sinto ciúme, eu vou fazer o quê? É detalhezinho, tipo, e é muito engraçado, eu vou falar da minha posição, porque isso aconteceu interno no Entre Fraldas. Uhum. Eu não gosto de cortar a respiração. O Rodrigo corta todo tipo de respiração. Então, se observar os episódios editados pelo Rodrigo, não tem respiração nenhuma. A gente não respira, nós somos zumbis. Os podcasts editados por mim, antes eu deixava até mais. Aí, para agradar um pouquinho o Rodrigo, eu passei a tirar algumas. Então, principalmente as dele eu tiro tudo, porque aí ele fica feliz. As minhas eu deixo um pouco mais. Então, assim, é interessante. Isso acontece assim, nós dois produzimos o podcast e a gente ainda tem essas percepções. Eu fico imaginando para alguém que vai colocar para outra pessoa, né? Que às vezes nunca ouviu o podcast, ou mesmo que tenha ouvido, né, não fez parte, não conhece tanto quanto, por exemplo, o Rodrigo conhecia muito a edição do Entre Fraldas, porque ele faz parte desde o início, mas não editava, né? Então deve ser muito mais complexo. Eu vou confessar que eu tento um truque agora, já fui de tirar tudo, depois eu já tenho publicado até de live direto, agora eu tenho um truque em que eu deixo respiração a cada 15 minutos. Aí quem tá ouvindo fala assim... Chama apneia podcastal. Aí quem tá ouvindo fala assim, ela não edita a respiração, tá natural... Tem uma respiração aqui. Então, todos os outros 15 minutos, as pessoas realmente estão falando daquele jeito. Deixa eu colocar uma observação aqui, para quem está nos ouvindo e que talvez quem está querendo começar na edição e nunca editou, uma percepção minha e uma conversa que eu tive com o Mogli, justamente no iPod, né, no último iPod presencial que a gente teve. O problema em si não é exatamente a respiração. A gente vende alguns recursos, aí a gente vai conversar em ciclo se deixar, né? A gente falou ali atrás sobre captação, a gente agora falou sobre cortes e agora chegou na respiração. O que acontece? Muitas vezes a captação não houve certas preocupações, uma delas de não se respirar, não tão necessariamente no microfone, aí fica aquele negócio meio Darth Vader, né? E outra é o seguinte, como foi captado, você tem que usar talvez alguns artifícios, um deles o famoso, por exemplo, Levelator, a maioria deve conhecer. O que acontece é o tratamento sair nivelando muito o som. Aí às vezes tanto a fala como a respiração, aí uma respiração que talvez estaria assim, que provavelmente quase não foi ouvida por conta da espuma inclusive, ela vai ficar aquele negócio... porque subiu junto, né, com um tratamento de áudio. Esse é uma das coisas que talvez eu demorei um pouco a entender, né, que não era só respiração em si. A respiração, às vezes, ela nem é ouvida, né? Às vezes, aí tá o erro. Se a gente cortar espaço demais, fica aquele negócio sem nada, né, sem nada de espaço entre falas, nada, zero, né? Uma palavra em cima da outra que fica quase algo automático ali, né? Quase um robô. Mas essa respiração é que eu acho que tem que ser bem analisada, né? Porque o problema não é, deixa ou tira a respiração. O problema é como é que ela tá ali, né? E só para enfatizar aqui sobre captação, primeiro, a gente tem que dizer, porque muitas pessoas que a gente convida não fazem a menor ideia como é que grava um áudio e por que tem que ser faixas separadas. Porque muita gente faz o backup, grava todo mundo junto, tem programas que fazem isso, tá tudo certo, e aí entrega para o editor 4 pessoas falando ao mesmo tempo, rindo ao mesmo tempo, respirando ao mesmo tempo, e fala, dá para tirar? Não dá. Mágica a gente não faz, não. Não dá, pode ter, sei lá, algum recurso caríssimo em dólares aí que tenta... Mas não é o caso da gente aqui, não é o caso do preço também que dá para pagar. Então, às vezes as pessoas que não estão acostumadas, que é convidada, falam assim, mas eu não quero gravar, não pode ser tudo junto? Aí o editor chora quando recebe, né? Tudo junto, e aí já avisa para você que captou tudo junto. Não existe mágica. Quando tem faixas separadas, cada um gravou a sua própria voz, aí o editor vai juntar essas pessoas e vai conseguir tirar o barulhinho de cada uma delas separadamente. Quando grava todo mundo junto, aí é o barulhinho todo mundo junto.
É opção, é opção. Eu acho que entra muito também naquela, exatamente igual você falou, opção, né? Eu acho que o faixa separada tem essa questão do poder tirar o que vem de sujo de uma faixa da outra, né? Nesse sentido, assim, fazer essas organizações. O Tricotando falou, mágicas não fazemos, exatamente, né? É complexo. Eu lembro de uma vez que a gente fez uma série de episódios que era sobre pais de circo. Então a gente entrevistava os artistas de circo que eram pais. E aí, toda vez que a gente ia no circo, eles falavam com a gente, vocês têm que falar com o Polaco. O Polaco tem uma história muito boa. Só que ele nunca estava lá. Aí a gente ia todo preparado, com o Zoom, preparado para fazer a gravação. Nunca o cara estava lá. Aí um dia, tipo assim, depois que a gente tinha tentado 3 vezes fazer isso, porque, tipo, assim, a galera de circo, eles são meio nômades e eles realmente não têm horários. Na verdade, assim, eles não se importam muito com isso, não. O horário deles é o horário do show, né? O horário dos meninos que vão para aula, essas coisas, mas eles mesmos têm essa dificuldade. E aí, eu passei, por acaso, na porta do circo e falei, vou lá, vou ver se o Polaco tava lá. Aí, aconteceu do cara tá lá, só que eu não estava com o Zoom, eu tava com o celular. Aí eu falei, vai ter que ser. E aí, assim, não tinha outra opção. Aí era o áudio captado, nós dois, do celular, o ambiente, né, o celular sem nenhum microfone, nenhum aparelho a mais, para ajudar ainda o capataz do circo, que estava consertando um outro caminhão, então vira e mexe, tinha um barulho de um caminhão ligado no fundo. E aí ficou assim, um áudio que eu falei, nunca eu vou conseguir recuperar essa questão. Aí, a partir desse, quando a gente teve essa captação, a gente falou, a gente quer essa história, o que a gente vai fazer? Não dava para colocar ele corrido, porque ia ficar horrível, porque a gente teve que aumentar o som, fazer todo um trabalho para conseguir pelo menos ouvir algumas coisas. Então, o que a gente fez? A gente selecionou as partes que estavam bem... sem contar que o Polaco ele é argentino, ele tinha sotaque. Então tinha uma parte, por exemplo, que ele falava que ele treinava com os ursos, e eu não sabia se era russos ou ursos, não fazia a menor ideia, não dava para saber. Ou os dois, o cara treinava com russos na Rússia tem muito urso. Com ursos russos, né? Não dava, era impossível saber. Então, assim, aí a gente mudou o estilo, porque a gente tinha essa possibilidade. Então, o que a gente fez? A gente gravou alguns trechos conversando no estúdio e apresentando essa fala dele. Então, era só alguns trechos, aí foi possível. Então, essas questões, né, do estilo, elas modificam também, né, essa questão da captação. Às vezes a pessoa gosta de captar som ambiente porque faz parte do podcast dele ter esse som ambiente, né? Então, isso também vai variar. Sim, e olha, 99% dos podcasts não são os grandes que tem um estúdio, que tem um convidado, que tem toda a estrutura. Quando você consegue a oportunidade de falar com alguém que você acha importante, eu já editei um podcast, beijo aí, vai saber que é você, que conseguiu a oportunidade de falar com um cara importante, só que ele falou que só responderia a pergunta pelo WhatsApp. E aí, o host mandava a pergunta em áudio e ele respondia a pergunta em áudio. E foram 40 minutos de perguntas e respostas em áudio de WhatsApp. Faz um podcast disso. Como se estivesse na tua cozinha. Natural. Dá fluência ainda, né? Para dar fluência na conversa. Isso, dá fluência. Faz de conta que a gente estava batendo papo na cozinha. O editor vai falar, não existe mágica, o som não vai ficar maravilhoso e tal. Até porque o convidado lá, o entrevistado, estava dirigindo. Ele meio que... Pergunta aí que eu vou respondendo dirigindo, ouvindo buzina. Nitidamente ele estava dirigindo. Granizo. Pois é. E aí eu falei, eu até brinquei falando, dá para brincar de que vocês estavam dentro de um carro, os dois, conversando, né? Vamos fazer essa brincadeira também, pode ser, né? Então, não tem mágica, mas dá. Por quê? Porque ali era uma oportunidade única, que nem a sua foi, era uma oportunidade única de um cara importante no tema em que ele trata. Então, ele vai deixar de fazer por causa disso? Não vai. Mas não vai dizer para o cara que vai ficar maravilhoso. Você está prometendo
errado, né? Dá para fazer mágica? Né? Só um pouquinho. Deixa eu aproveitar a colocação do Marcelo, né, com o exemplo dele com o circo, né, com pais de circo, e a da Cafeína com a entrevista via WhatsApp, para deixar claro, né, e desmistificar uma birra de nós editores. Não é porque gravou mais ou menos que a gente vai achar ruim, vai ficar nervoso, e vai etc, etc, etc. É isso aí que a Cafeína acabou de colocar. Não perca oportunidades. Se você é um entrevistador, se você entrevista A ou B, e, sei lá, cenário político, cenário econômico, cenário igual o caso do Marcelo aí, né? Pais e indo a pais, digamos assim, não normativos, né? Pais de circo, você vê que é algo que, que você não ouve todos os dias, não perca a oportunidade que você teve de gravar. Celular, WhatsApp, telefone, gambiarra do telefone para gravar o áudio e tal. O grande problema é o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, né? Os sobrinhos do Donald lá, que gravam todo santo dia. Já tem um podcast aí não vou colocar anos, mas tem um podcast aí há 6 meses, gravando toda semana, e ainda vai lá um deles e me grava um áudio todo, com perdão da palavra, todo cagado, né? Esse aqui é um problema. As pessoas quererem algo no ar e não ter a mínima consciência. E, de novo, não quer dizer, igual você tem ali, né, pessoal comprando Zoom, não quer dizer que você precisa comprar um Zoom. Celular hoje faz boas gravações. Eu tenho uma mística em cima do Senhorá, que é o Senhorá versus LX3000. LX3000 faz boas gravações. O que tem que ter é o devido cuidado com todo equipamento. Assim como, né, eu estou citando alternativas baratas ou acessíveis, que é o celular e o LX3000, assim como já vi áudios estragados de gente que tinha mesa de R$1.500, R$2.000. Se não tiver o devido cuidado com de novo, né, captação, não é isso que vai ser o problema com o editor. E, de novo, oportunidades não podem ser perdidas. Gravou, cara, eu lembro de uma... Foi o quê? Foi do Radiofobia, que aconteceu dele gravar, se não me engano, com o Gil Gomes, e algum tempo depois o cara faleceu, né? Assim, pegando esse insight aqui, né? Se é que posso usar essa palavra nesse caso, mas você não sabe o dia de amanhã. Se tem uma oportunidade de gravar com alguém, você pode nunca mais gravar com essa pessoa por N motivos, né? A gente tá sendo meio trágico aqui, mas nunca mais esbarrar, nunca mais encontrar, nunca mais ter oportunidade. Igual já aconteceu com outros casos, a pessoa se ermitar, né? Não quero mais falar com ninguém, não quero mais falar sobre aquele assunto. E então não perca. Se tem oportunidade, grave da maneira que for. E só para complementar aqui, eu sei que nosso horário já está apertando, mas eu queria dizer que as pessoas estão entrando agora, porque virou moda o podcast há pouco tempo, e com poucos recursos de equipamento, mas te mandam falando, olha, eu quero igual o podcast que eu vi no Spotify, o podcast da Folha, o podcast do Estadão, o podcast da CNN, eu quero igual aquilo no mesmo estilo. Aí ele te manda um áudio ruim, né, com uma entrevista com áudio ruim, e te manda uma música de trilha com direitos autorais. Eu quero ir assim, com isso aqui no fundo, que seja jornalístico e tal. Aí você tem que explicar. Aí o que ele faz? Ele não te contrata, porque você não fez o que ele queria. Isso acontece muito para quem está começando, que acha que é só gravar e vai ficar igual o podcast da Renata Lopretti, que vai ficar igual. Os recursos que eles têm nitidamente imensos, muito maior que a gente, mas eu fico pensando que o trabalho do editor dela deve ser muito menor que o nosso. Como o senhor disse, tem o equipamento, tem o conteúdo, meu trabalho vai ser menos caro, né? Com certeza. A Pri falou que a gente já tem algumas perguntas que a gente pode responder. Então, quem quiser fazer perguntas, deixa aí, coloca para a gente poder colocar na nossa discussão. Então, Cláudio perguntou algumas questões. Tempo é dinheiro no podcast? O silêncio tem lugar no podcast? E 3, podcast é uma experiência mais feminina ou masculina? Olha aí, boas perguntas, Cláudio, muito boas perguntas. Vamos lá, quem quer começar? Tempo é dinheiro? A primeira eu quero falar que tempo é dinheiro na vida. Sem dúvida. Em todo lugar. Sim. E é claro que no podcast.
Me permite, Cafeína, foi até me permite te cortar, já te cortando, né? Jô Por Soares favor. na veia. Mas uma coisa que nos incentivou, acredito que você também, mas me incentivou muito a seguir editando, foi uma frase muito clichê, mas que 2 clientes meus usaram comigo em momentos diferentes e que foram o combustível, né, para que eu me tornasse efetivamente um editor. Ambos já editavam seus podcasts, né? Aí esbarra naquilo que a gente falou ali atrás, sobre a transição, passar de alguém, lá, você abandonar a sua edição, o amor, o ciúme e tal. Mas eles falaram o seguinte, não tem preço o tempo que eu estou tendo livre no meu final de semana, um deles, e o outro não tem preço o tempo que eu tive livre para passear com meu filho. Entendeu? Isso foi um grande incentivador, e isso, acho que isso aí explica bem essa frase aí, se tempo é dinheiro no podcast e na vida, né? A Cafeína falou super acertadamente. E aí pensar assim, a gente pode pensar isso de várias questões, né? Do ponto de vista da edição, né? Quanto maior o programa, mais tempo ele vai consumir, mais dinheiro será necessário para produzi-lo, né? Mas também tem uma questão assim, que é a discussão sobre o tempo do programa, né? Que também é uma discussão interessante, né? Quanto tempo, qual que é o tempo ideal de um episódio de podcast? Isso gera discussões e discussões, né? Se a gente for pensar, talvez as primeiras pesquisas falavam que o tempo ideal era mais de 1 hora. A maioria dos ouvintes respondiam que o tempo ideal de um podcast era mais de 1 hora. Por quê? Porque a maioria dos ouvintes tinha por base o Nerdcast. A maioria dos ouvintes de podcast tinha por base Nerdcast, MRG, programas que eram nessa mesma linha. De um tempo para cá, isso foi modificando. A gente começa a ter episódios de podcasts que são mais pontuais, né? O da Renata Lopretti, que não é um bate-papo, né? Uma mesa de discussão. E aí é um foco em um assunto, em um tema específico, e aí acaba que esse tempo vai diminuindo. Então, acho que também depende muito, de novo, quando a gente pensa no estilo, né? Essa questão do tempo. Eu acho que o tempo do ouvinte mudou muito também. Porque há 5 anos, a oferta de programas, episódios para se ouvir era muito menor do que hoje. Né? Não estou falando que é uma concorrência, estamos brigando, não é isso. Mas tem muito mais opções. Hoje você pode ouvir um Kleber Machado falando com o Muricy sobre futebol e pode ouvir um podcast de futebol de amigos do Rio de Janeiro. Então, assim, você às vezes, o seu tempo, você tem que fazer escolhas. E hoje as escolhas estão muito grandes. Então, se cada um tiver 2 horas, não tem público para todo mundo. Então, o que aconteceu? Os podcasts começaram a tentar diminuir esse tempo automaticamente, porque viu a audiência baixando nos podcasts menores também, quando surgiu essas grandes mídias, porque você está disputando um espaço, o tempo é muito precioso, o tempo é dinheiro, o tempo é dinheiro do ouvinte também. Né? Ele tem só o banho, o almoço, esses momentos que ele sempre ouviu o podcast, sempre os mesmos, e agora ele tem novos para ouvir, ele está acumulando isso, então a gente também tem que repensar essa disputa de tempo, né, de prioridades, talvez. E, senhora, tem a pergunta, o silêncio tem lugar no podcast? A segunda pergunta. Eu citei ali atrás o exemplo, né? Eu citei ali atrás o exemplo do desestresse, mas tem sim. Vai depender da composição, né? Do que ele está apresentando ali. Hoje, assim como os memes, né? Não é porque se diminuiu que acabou o uso de memes, ainda uso pontualmente, dependendo de um podcast, até como uma surpresa, um podcast que nunca tem, de repente aparece lá um badum suave, né, de surpresa. E assim também o silêncio. Às vezes ele se faz necessário ali no momento. Vou citar um exemplo bem clichê. Eu adoro clichês, né? Velho, adoro clichê. O assunto tá fúnebre, tá se comentando às vezes de uma despedida de um famoso, por exemplo. Vou lá, Stan Lee. Morreu Stan Lee. Aí cabe ali uma pausa de silenciosa, às vezes para ilustrar que não precisa ser o famoso minuto de silêncio, né? Porque às vezes fica longo demais, mas algo que componha. Ou até mesmo uma piada sem graça. Um desabafo, né? Sim, sim.
cabe sim, não há regra de que não pode ter o silêncio, porque acho que ele tem seu lugar, sim. Sim. Eu fico pensando também tem a ver com o tema, tem a ver com a oratória de quem está falando, né? O João Carvalho, ele participou umas 2 vezes do Entre Fraldas. E aí, quando a oratória do João Carvalho, ela é muito pausada. E como eu vou voltar, o Rodrigo que editou, ele teve uma síncope, assim, de tanto que ele mandou para mim, assim, ele tem uma pausa de 3 segundos. Caramba. Eu falei, a oratória dele é assim, e as pessoas gostam de ouvir, não muda, porque o João E como eu disse, é a moda gente. agora, é a tendência agora, é falar mais pausadamente. Exato, Tenho até tentado me policiar aqui. E eu acho que é exatamente importante a gente pensar mesmo, né? Adequar aquilo que é o projeto, qual que é o pensamento, qual que é a forma da pessoa falar, porque também é muito ruim, né? A pessoa vai te dar uma entrevista e você vai e muda totalmente a forma como aquela pessoa se expressa, né? Às vezes aquela pausa, aquela forma dela colocar é intencional, e aí na hora que ela vai escutar a própria entrevista, ela escuta ela falando que nem o Galvão Bueno, sei lá, o narrador de Jockey Club. Então, assim, e essa de mudar o jeito da pessoa, eu já editei alguém que tava com tanto ruído, eu fui colocando ali plugin, efeito, redução de ruído, não sei o que eu esqueci como era a voz dela. Falei, aí eu tive que mandar um trecho para o cliente falando, bate com a voz da sua entrevistada, isso aqui, porque estava muito ruim o áudio, eu estava tentando recuperar. Eu falei, não, a voz dela é um pouco diferente. Fui atrás no Instagram da entrevistada para ouvir a voz dela, ver se tinha. Falando, não, a voz dela está bem diferente aqui, eu vou ter que refazer isso aqui, porque ela vai se ouvir e vai falar, que isso, né? Quem é essa pessoa? Exato. E a última pergunta eu vou direcionar para a Cafeína começar a responder. Podcast é uma experiência mais feminina ou masculina, na sua visão? É uma experiência, né? A comunicação é uma experiência, o podcast é comunicação, né? Tem toda a história de que podcast é majoritariamente masculino, né? Desde o começo, e até hoje, a última BPod aí deu 65%, se eu não me engano, agora eu sei que era entre 60% e 70% de homens, de produtores e de ouvintes. Então, é uma experiência hoje, até hoje, já foi bem mais. Hoje é menos, mas ainda é majoritariamente masculina, né? Mas a cada ano isso está baixando um pouquinho, vamos chegar lá. E a experiência da comunicação é de todo mundo. Deixa eu meter a colher aqui Vai onde lá, eu não sou chamado, mas eu queria só dar um destaque, né? E justamente os parabéns para as meninas que estão trabalhando ano após ano em cima disso aí e combatendo essa mística aí, ou essa. Não tem a palavra própria para. E sendo editoras, né? Não tinha editora. Editoras, eu não conhecia editora mulher antes de ser. Começou mais ou menos com pequenas participações, depois vieram as com podcast próprio, depois vieram as editoras. E eu até pedi para falar, para dar justamente o destaque, né, ao trabalho, né? Estamos no mês, no trabalho da Domênica, que estava aí, parece que até tinha mandado algumas questões. E hashtag o podcast é delas. Vocês podem pesquisar aí, está na época, né? Está justamente na época desse trabalho. E é um trabalho fantástico e vem ajudando a alavancar isso aí. Eu tenho entre meu cartel ali 2 clientes que são pessoas que eu admiro e gosto demais. Uma delas, assim, que eu sou muito grato, inclusive, por trabalhar com ela, que foi a citada Dayana, né? Dayana Almeida, do lado do Gerando Novas Histórias. E é uma que eu vivo pegando o pé dela também, né? Assim, para não desistir, porque acho muito importante o trabalho que ela faz. Desculpa. E acho que entra o exemplo da Dayana, para mim, é muito claro nessa questão, quando a gente fala que tem uma questão de gênero que se envolve, né? Porque a Dayana, ela fala sobre maternidade, né? E aí, muito do que ela fala da dificuldade dela de produzir é porque envolve isso, né? É justamente o exercer a maternidade que também dificulta, né? Então a gente tem todas essas relações de gênero que cruzam mesmo com a questão, que são pressões que as mulheres sofrem, que realmente acabam impactando também na produção, né?
O caso da Dayana, para mim, é um caso muito claro que exemplifica um pouquinho isso. Sim, A sim. Domênica tinha uma pergunta. O que vocês acham da refação? Eu vou Ai, admitir minha senhora, ignorância. o que é refação, Eu Domênica? vou, É fazer de eu vou- novo? eu vou admitir minha ignorância e falar que eu não sei o que é uma refação. Pois é, É eu fiquei um fazer pouco de na dúvida novo? também sobre a pergunta. Se é Bom, de refazer as coisas, deve ser isso, Não, é né? isso mesmo, eu não Se ela conhecia o puder termo, perdão. especificar. refazer é o maior trabalho que um editor pode ter. Pelo menos para mim, dependendo do pedido, é começar do zero, de novo, né? Dependendo do pedido ali. A gente já tem recursos nos programas, a gente nem falou dos programas aqui, mas são alguns programas, tem recurso de salvar um projeto, então ali a gente pode recuperar algumas coisas sem ter tanto trabalho. Mas dependendo, já aconteceu comigo, de eu falar, não dá para refazer, eu vou ter que começar do zero. E aí, refazer tudo, porque era um pedido muito específico que não dá para voltar atrás ali. Então, se for essa a pergunta, Domênica, eu não Pois é, e entendi. tem um limite nesse ponto, tipo assim, a pessoa te pediu, sei lá, 5 vezes. Aí você fala assim, não, chega, não aguento mais. Olha, eu tenho isso com vinheta, né? Eu falo pro senhor, eu também, eu não comentei, mas assim, editar vinheta, ele falou que algum podcast de 30 minutos pode durar o mesmo de 2 horas, dependendo do que acontecer. Editar uma vinheta de 30 segundos pode durar 6 horas. Demora. Né? E eu tenho muito isso com vinheta, você tem que refazer. Você cobra um preço fixo, eu te mando 3 amostras. Aí a pessoa, não gostei de nenhuma. Aí eu ainda falo assim, tudo bem, vou te mandar mais uma amostra. Não gostei. Eu já cheguei a mandar 15 no começo. E não tem como mudar isso, mudar aquilo. Aí você fica muito sem saída, né? Você vai cobrar mais, não vai cobrar para refazer. Isso, esse tempo de amostras. Agora, para edição, imagina isso de 2 horas. Uma coisa que eu aprendi sobre a vinheta foi o seguinte: eu já cobro um valor alto. Se bobear uma vinheta, fica o preço de uma edição de um podcast de 2 pessoas, 1 hora ou mais, mas justamente para ter essa liberdade de fazer quantas vezes a pessoa quiser. Geralmente chega num ponto, mas se nunca tiver a necessidade de falar chega. Com relação à refação, né, se for o que a gente está falando aqui de trabalho meu, dependendo do motivo, eu faço sem problema nenhum. Eu cometi um erro, cometi um deslize e tive que refazer. Eu acho até uma obrigação. Se Sim. foi por alguma coisa mal explicada, aí vai ser conversado. O que não me lembro de ter acontecido. Por exemplo, era para cortar... Não sei nem exemplificar. Era para não ter determinada palavra, por exemplo. Toda vez que falar X, corta, entendeu? Só que não falou, aí tem que fazer tudo de novo. Nunca aconteceu nada assim. E se for sobre trabalho de terceiros, eu nunca peguei também. E se pegasse, por exemplo, alguém começou a editar para mim e parou no meio do caminho, vou te mandar o projeto para você continuar, eu preferiria, me manda o bruto que eu começo do zero. Eu prefiro não refazer, né? É quase uma técnica, uma máxima de TI essa aí. Onde você pegou para fazer, começa do zero, não segue de onde alguém estava mexendo. Mas aí depende, né, da situação. De novo, se foi prazer, eu faço. Se foi uma questão minha, se foi uma desinformação, vamos conversar. Nunca passei. Se for de terceiros, começo de novo. Depende da... Isso acontece. Você entrega a edição pronta e aí o cliente fala, desculpa, eu esqueci de falar que era para tirar isso aqui ou que era para fazer tal coisa. E aí, às vezes, dá fácil, você faz ali rapidinho e tal. Às vezes, compromete, e aí você tem que... Mais 1 hora de trabalho. Aí você fica, poxa, né? É difícil. Mas ao precificar isso é muito difícil. A pergunta do não sei se é o Rafael do Tricotando que está perguntando. Editar o podcast dos outros. No dos outros é mais gostoso? Essa é uma pergunta importante. Eu confesso que é uma ótima desculpa para você não ter que fazer o seu. Para mim é porque financeiramente é mais prazeroso, né? Então, e eu tenho sorte nosso é só trabalho, né?
Do nosso é só trabalho. Eu vou deixando o meu por último, e aí o trabalho é mais prazeroso, porque tem retorno. Mas eu tenho sorte dos meus podcasts editados serem bacanas também, serem legais de ouvir e tal. Porque às vezes, se você pegar um, você fala, ai meu Deus, tem que ouvir aquilo tudo de novo. A gente cria um ouvido seletivo, que a gente só ouve barulhos, não ouve mais conteúdo. Não tem isso, senhora? Tem uma hora que a pessoa fala, você gostou daquele trecho que falou tal coisa? Você nem ouviu. Você editou e não ouviu. Gostei. Mas a gente tá brincando aqui, eu brinquei, né, que questão de é mais prazeroso, quando de dinheiro e tal, mas tem isso sim, que a Cafeína colocou, tem muito isso. Porque muitas vezes são assuntos que você não trataria, que você não abordaria, ou que você não teria a mínima propriedade para falar sobre. Eu tenho clientes, por exemplo, né, citando de novo a Dayana, que eu não teria como falar nada sobre o que ela fala, ela além de mãe e tem outra, ela é consultora de amamentação. Você aprende pra caramba ouvindo o podcast dela. Tem o cliente médico, que eu não aprenderia nada, 2, inclusive. Tem o cliente agrônomo, tem o cliente pessoal da biologia, né? Cientistas e doutores. Enfim, cara, assim, o prazeroso, às vezes, é até por isso. Podcast talvez você nem conheceria, não por nenhuma... vou usar o termo aqui, por nenhuma maldade, né? Por nenhuma oportunidade. Às vezes você está lá no seu agregador, vou pesquisar. Podcast de humor, que é o que eu gosto muito. Podcast de bate-papo, podcast aqui. Talvez eu nunca pararia num podcast desse para ouvir, simplesmente por atração de foco ali, né? Não ia focar num podcast desse. Aí você acaba ouvindo e aprendendo, e, enfim, é muito gratificante, sim. Vocês chegaram a falar rapidinho, antes da próxima pergunta, sobre a Cafeína chegou a falar sobre programa de edição. Aí eu vou fazer essa pergunta, assim, né, já que a gente está falando sobre edição do podcast alheio, qual programa de edição que vocês usam, que vocês mais gostam, já usaram mais de um? Eu vim do mesmo templo que o senhor A, né? A gente começou no Audacity, né? Quem começa a editar, eu até recomendo, porque parece ser o mais simples, é de graça, você brinca lá de aprender a cortar, aprender a inserir, ele tem uma redução de ruído interessante, de graça ali. Então, o Audacity, alguns falam Audacity, eu nunca sei, Audacity, você vai achar de graça na internet, e foi onde eu comecei. Aí vieram os testemunhas de Reaper no último ano, né? Apareceu o Reaper, que é um outro programa down, que o pessoal fala, um outro programa que, entre aspas, é de graça, né? Ele não é de graça, você paga uma licença, só que a licença dele de graça ele é estendida e tal, mas eu fui aprendendo, porque por incentivos, tem que aprender um segundo, tem que ter opção, tem mais recursos, e agora eu estou migrando para o Reaper. Então, depois de 3 anos no Audacity, que o pessoal de edição profissional fica eslubando, né, senhora? Ai, credo, então. Aí eu estou migrando agora para o Reaper. Mas tem os pagos, né? O Audition, o Vegas, que você pode encontrar em qualquer locadora por aí, e pode alugar eles também. Opção. Eu sigo a máxima que eu aprendi, não lembro se exatamente se foi do Léo ou se foi de alguém que citou isso, que o melhor software é o que você sabe usar. Né, comecei realmente no Audacity, fui e sou um defensor dele até hoje. É uma ferramenta extremamente poderosa. Ele tem, para mim, 2 defeitos, como eu posso citar defeitos de cada uma das DAWs que eu já usei, não é porque eu estou em outra que ela é perfeita, mas o Audacity tem um que não me incomoda em nada, que é a questão do visual dele, né? Que assim, ele não é bonitinho, mas é uma questão de puramente estética, nada mais do que estética. E a questão de que eu custei a entender qual que era essa reclamação, que usava-se muita terminologia, o seguinte: o Audacity é um software destrutivo. E eu não sabia, mas o que é destrutivo? Eu faço com o áudio o que eu quero. Eu vou lá, aplico um efeito. Não ficou bom, eu desfaço. Aplico até ficar bom. Eu não destruí o áudio, eu fiz o que eu quis. Até que eu cheguei num ponto que eu aprendi o que era áudio destrutivo que o pessoal fala. Vamos para outras downs, né? Vou falar do Reaper, que é o que eu mexo hoje. Você aplicou lá um efeito de compressor, por exemplo. Você não aplicou aquele efeito, você ativou aquele efeito na track.
Isso acho que 99% das outras DAWs são assim. Aí você colocou um equalizador na faixa que você quis. Aí você colocou uma redução de ruído e você colocou um noise gate, que é o que corta ruídos acima de X decibéis, por exemplo. Aí um desses efeitos ficou ruim. Por exemplo, o gate é muito comum, ele é muito perigoso, que a gente que às vezes fala, né, principalmente a vogal morrendo, que você vai falando baixinho, ele vai lá e corta no meio ali, fica aquelas vogais cortadas. No Audacity, se você aplicasse um efeito desse e não visse, e desse um Ctrl S e fechasse o software e abrisse de novo, e o cliente reclamasse depois, cortou o final de alguns S aqui, está cortado. Você teria que talvez editar de novo. Já no Reaper não, em outras DAWs não, né? Por isso que eles chamam elas de não destrutivas. Você aplica o efeito, lá depois de 2 horas de edição, salvou, voltou no outro dia, esse efeito tá ruim, tira ele, troca, entendeu? E ele tá ali só ativo, na hora que você exporta é que ele realmente efetiva esses plugins. Tem 4 horas que eu estou editando e a equalização não tá boa, aumenta o grave, abaixa o grave. No Reaper não, no Audacity não, você tinha aumentado o grave, depois de muito tempo você não tinha Ctrl Z mais. Ou se você fosse, mesmo se você tivesse a horas editando, fosse dando Ctrl Z, até chegar num determinado ponto, ele ia desfazendo tudo que você fez ali, passo a passo. O sofrimento da tal refazer o negócio que a gente falou. Quando eu só sabia usar o Audacity, se alguém fala assim, eu não gostei, ficou muito assim, eu não tinha como voltar o que eu apliquei ali, né? O Audacity não tem. Agora, no Reaper, tem essa opção, então por isso que eu também resolvi migrar, e muita gente está tentando migrar, porque ele é uma opção boa hoje para você ter uma coisa mais avançada de edição. Assim. E, de novo, o melhor, independente, cara, tem gente que só edita em softwares de edição de vídeo, e nem tô brincando, né, que eu sempre brinco, eu faço essa piada, por exemplo, do Vegas ou do Sony Vegas, que ele não é editor de áudio, ele é editor de vídeo. Eu conheço editores de podcast que usam um editor de vídeo mesmo, que depois ele exporta em MP3. É um software bem underground, inclusive, que ele é exclusivo para Linux, chamado OpenShot, e edita, e sai. E ninguém sabe depois onde foi editado. O importante é você fazer. Sim. E tá na moda agora os editores dos próprios plataformas, editor do Anchor, do Spreaker. Sim. Tem editores dentro desses programinhas de gravação, né, que o pessoal tá usando, e aí ali você põe uma trilhazinha que eles disponibilizam, dá uma cortezinha, aí você fala, mas não fica tão bom, eu não sei por quê. Mas, enfim, é um recurso também. A gente tem mais perguntas do pessoal que está acompanhando? O Cláudio, novamente. Mais uma questão. Podemos dizer que a máxima do movimento Bauhaus, menos é mais, se aplica no podcast? Obrigado pela pergunta, Cláudio. Então, menos é mais? O Cláudio, o legal do Cláudio é que ele é muito culto, ele vai no Bauhaus. Eu iria no Masterchef, mas tudo bem. Eu não sabia nem quem que eram os dois. É aquela banda. Do Legião Urbana, né? Da música do Legião Urbana. Ela pra mim era Bauhaus, pra mim era cerveja. Mas eu acho que sim. Menos é mais, sim. É lógico que existem regras que não são regras, né? Porque eu falo que se tem uma coisa que o podcast nos dá essa liberdade, que não existem regras para podcast, mas às vezes você inventar menos é menos arriscado, né? Consequentemente, de que para você cometer erros. Eu só não acho isso com relação aos cortes, principalmente usando esse recurso desses softwares agora que a gente acabou de citar, a questão lá do Reaper, que é mais fácil você voltar atrás, né? Eu, por exemplo, quando é corte, eu saio cortando. Igual foi no caso ali que eu brinquei ali atrás, a questão do podcast de meditação, onde eu cortei demais, mas foi fácil refazer, porque é diferente do Audacity, enfim. Mas sim, talvez enfeitar muito. Acho que até foi por isso que foi caindo um pouco por terra a questão do excesso de uso de memes. Por menos ser mais, entendeu? E mais informação e talvez menos firula, né? Menos enfeite, menos efeitos, que aí acabou, consequentemente, chegando onde chegamos hoje. Muito podcast, muito papo, muito discurso, muito diálogo, né? Nenhuma dessas palavras de forma pejorativa, e menos enfeite, às vezes uma musiquinha, uma trilha de fundo. E é a tendência, né? Igual a Cafeína falou várias vezes, hein? Eu acho que a gente está num momento no podcast nacional brasileiro de mesclar. A gente estava no total Circo du Soleil, né? Todo rádio FM, programa da tarde e tal.
E aí começaram a ouvir os podcasts gringos, que a grande maioria dos podcasts gringos, americanos, eles começam assim: oi, então, o assunto hoje é edição. A edição é não sei o quê. A maioria nem fala nome, ele não tem vinheta, eles são objetivos, é o áudio, tem uma trilhinha, papá, acabou, papá, começou. São muito, muito secos, né? Os podcasts americanos são muito secos. E aí, muita gente começou a ouvir esses podcasts, começou a ter influência disso, falando, nossa, que horror, não tem nada, não tem um barulhinho, não tem nada. Mas foi amenizando o próprio barulhinho, né? Porque foi vendo que você ouve com muito mais fluidez quando tem só voz e violão, o barzinho, do que o show de rock, né? Tem clima para as duas coisas. Eu acho que a gente está no momento que a gente está mesclando isso. Né? Tem a vinheta, tem o spot, tem a vírgula, tem a trilhinha baixa, mas já tirou toda aquela banda inteira, aquela orquestra do show, né? Essa questão de ser menos, ser mais, tudo esbarra na questão pessoal, né? Na questão do gosto. Aí você segue muitas vezes o gosto do cliente, porque eu vou falar isso aqui, talvez a Cafeína já passou por isso. Você pega um feedback de um podcast que você editou, de duas pessoas diferentes. Ah, senhora, você que edita o podcast X, nossa, cara, eu gosto tanto dele, você podia colocar a música um pouquinho mais alta. Aí vem um terceiro, nossa, você que edita o podcast X, o mesmo anterior. Nossa, eu gosto tanto dele, mas você podia tirar a música tá tão Tira alta. A trilha! Caramba, decide aí, faz um joga em pô esses dois aí. É gosto, e aí quem tem que mandar na palavra final é o dono do podcast. E eu acho que também é isso que vocês falaram, né? Tem as tendências e tem os recortes, né? Eu acho que também tem esses recortes do público, né? Quando o podcast era um recorte de público de uma faixa etária específica, que era muito gamer, era muito cultura filme, nerd. Cultura nerd, era muito essa linha, né? Quando você tem uma ampliação maior para vários outros assuntos, é igual vocês falaram, não cabe a gente, sei lá, a Dayana lá, falar sobre amamentação, sobre puerpério, e encher de meme sonoro, e ficar um ruído que não ia dialogar, né, com o público, né? Então eu acho que o menos é mais também depende muito de para quem você tá direcionando esse seu podcast, né? Porque tem um grupo, né, que gosta do mais mesmo, tem um recorte de ouvintes que se diverte com aquela quantidade de vírgulas. Tem algum momento, né? Às vezes não é nem só o recorte de público, às vezes é o momento que a pessoa vai escutar, que para ela é interessante que tenha aquela quantidade. Então, tudo depende, né? Depende do tema, depende do que se pretende, depende do projeto. Eu acho que é isso, né? O mais importante é que o podcast ele tenha um projeto. A partir do momento que o podcast tem um projeto, tem um público, tem um pensamento, ele vai facilitar muito a vida do editor, porque vai dar para ele até a possibilidade de dar algumas dicas, algumas sugestões, de ter um diálogo, de certa forma, para montar esse projeto melhor. Porque se a pessoa fala assim, qual que é o seu projeto? Meu projeto é um podcast sobre Harry Potter. Tá, mas o que você quer falar do Harry Potter? Você quer falar o Harry Potter dentro da grande literatura? Você quer falar dos filmes do Harry Potter, dos livros do Harry Potter? Você vai fazer histórias, vai inserir histórias, então tudo vai variar dentro, né, daquilo que, para quem você está direcionando, qual que é o projeto que foi feito para aquele podcast, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante para o editor também, né? Isso eu acho legal. A gente começou e terminou falando mais ou menos sobre isso, o quanto que o projeto é fundamental para tudo, né? Para o editor é o início, é o fim também, né? Porque na hora que a pessoa vai pegar o final e vai falar se é bom ou ruim, igual o senhor falou, se está alto ou se está baixo, de acordo com o projeto que foi pensado no início, né? Sim, e a gente tem podcast, a gente trata como o nosso bibelô, é o que a gente gosta. Vou até citar o Caio aqui do Desaprender, do Refogado, que quando a gente começou a editar o podcast dele, ele falou, cuida bem do meu filho.
E eu brinquei que eu falei, eu me sinto a mesma coisa se alguém fosse editar o papo delas. Tipo, ai, cuida bem. Ai, faz direitinho, faz eu falar bonito. Porque a gente tem carinho por isso. A gente faz isso sem ganhar muita coisa, né? Quando faz o podcast. Ainda quem paga para editar, paga para fazer isso, é porque quer, que gosta, que se preocupa. Então, aproveita, né? Aproveita, faz o roteiro, eu brinco que é o escopo, né? Que é a parte técnica, né? Faz o escopo, como você imagina aquilo. Às vezes a pessoa fala, eu quero good vibe. Mas o que é good vibe para você? É um ukulelezinho na praia? É um hippie? Como é que chama o canal jamaicano? Sei lá. É um reggae? É Bob Marley? O que é good vibe para você? Música de Bob Marley. Então assim, antes, faz com carinho isso, monta na sua cabeça, eu quero esse clima, vai lá, acha uma musiquinha e fala, eu quero tipo essa musiquinha aqui, vê se você acha para mim alguma coisa, ajuda, porque vai valer a pena depois, daqui a 3, 4 episódios editados, vai fluir, vai rápido, você não vai ter trabalho, seu tempo vai valer dinheiro, né, como o senhor vai valer o teu tempo livre, que é isso, e o meu tempo também, então é uma troca, né. Bacana. Gente, a gente já vai caminhando para o final. Eu vou passar para vocês fazerem, se vocês tiverem alguma consideração, alguma coisa a falar, e divulgar o trabalho de vocês também, né, antes da gente encerrar. Então, Cafeína, quer começar? Joia. Quero agradecer muito o convite no iPod, é uma honra estar aqui. Mandar um beijo para Karen e Priscila, que estão nos bastidores aí e sempre me apoiam. Para vocês, meninas, que são referências, admiro muito o trabalho de vocês. E eu estou no 4º ano do Papo Delas Podcast, papodelas.com. Você vai achar em todos os agregadores, blá, 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 em todos aqueles lugares ali em que eu edito, eu apresento, junto com a minha parceira Patsy. A gente fala de cotidiano com humor. Tem episódios mensais principais e outros episódios semanais menorzinhos. Então tem opção de 1h30, tem opção de meia hora, tem opção de 10 minutos. Você pode escolher no feed qual o seu tempo e é editado por mim. A Paty está aprendendo agora, estou colocando ela como terceirizada aqui para ajudar no papo delas também. E eu coloco meu trabalho à disposição. Eu faço edição de podcast, faço locução, faço narração, tudo que envolve voz, se você precisar, e vinhetas. Então, fique à vontade para me contactar aí no Twitter. Vai ter aqui, ó. Aqui vai ter as coisinhas em @bebendo no Twitter. Fique à vontade para me contactar. Obrigada, meninos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando esse ano tão difícil, né? Obrigada. Beijo. Beijo, ouvintes incríveis. Obrigado. Senhora? Eu quero agradecer também o convite. É sempre uma honra participar do iPod. Pena não ser presencial e pena não ter doce de leite, igual teve no presencial. Ai, droga. Nossa, agora você me lembrou disso. Mas eu queria deixar 2 dicas para quem pretende adentrar o mundo da edição e quem pretende produzir um podcast. Quem ainda não tem, pretende produzir, seja como editor, ou seja como editor, né, do seu próprio podcast, ou seja como produzir para um terceiro editar. E a dica é a mesma. Ouçam muito podcast. É meio clichê, é meio talvez, sei lá. Mas o que acontece é o seguinte, eu tenho recebido às vezes alguns pedidos, alguns contatos para edição, e às vezes a primeira conversa, igual eu já citei durante o nosso papo, é qual que é a sua referência? Ah, podcast tal. Vamos lá, vamos citar aqui. O assunto. Tá, beleza, mas tem algum outro? Não, só conheço esse. E está cada vez mais comum isso. Sim, e eu recomendo sempre que se ouça muito, para você ter referências e para você ter mais noções. Aí isso vale para os dois. Vale para quem vai editar. Não adianta eu ser editor do meu podcast há 4 anos, ser ouvinte só do podcast X, que eu sou fã, e por conta do podcast X eu comecei o meu, por conta do meu eu comecei a editar, e por conta da edição agora, como eu já sou editor do meu, eu quero terceirizar. Beleza, não é uma regra que eu estou falando aqui, mas é bem interessante. Ouça muito. É uma excelente escola, não existe hoje uma formação acadêmica para profissionais de podcast, existem muitos cursinhos, né? Esses cursos
alguns bons, alguns nem tanto, mas existe muito, mas não existe nada acadêmico. Então, sua melhor formação vai ser seu ouvido, tanto para editar como para produzir um podcast. Para quem quiser me achar, Twitter, @senhor_a_, o site, editorsenhor-a.com.br, basta entrar em contato. Dúvidas, edições, locuções, nem tanto, faço algumas coisinhas, mas não tenho o know-how da cafeína com essa voz de veludo. Mas, inclusive, conversar sobre podcast. Às vezes você está querendo começar, está em dúvida, quer trocar uma ideia, uma consultoria, aspas, gratuita, né? Aspas no consultoria, não no gratuita. É sempre um prazer falar sobre podcast. Aí fiquem à vontade. Bom, agradecer a presença de vocês, né? Agradecer o convite, né, que eu recebi do iPod, de estar participando, apesar de, né, eu já fiz parte da organização, mas por conta das demandas, né, eu não pude continuar. Então, agradecer demais o Thiago, a Pri e a Karen por terem me chamado para participar. Eu adoro, né, falar sobre podcast. Não é à toa, acho que é uma mídia muito bacana para a gente falar sobre, e falar sobre edição é importante. O senhor falou uma coisa que eu acho fundamental, assim. A gente não falou muito sobre qual software é melhor, qual equipamento é melhor e tudo mais. A gente falou sobre o processo, porque, na verdade, essa é a parte mais fundamental e mais importante, né? Quando você vai perguntar, sei lá, qual que é o bom fotógrafo, não é o que usa a câmera tal, não é o que usa uma câmera cara, uma câmera barata. O bom fotógrafo é aquele que sabe tirar foto no momento certo. É aquele que sabe captar aquele momento, pensar a iluminação e tudo mais. Qual que é o bom cozinheiro? Não é o que usa a melhor panela. Um bom cozinheiro é o que sabe fazer e juntar os recursos. A mesma coisa para edição, né? Qual que é o bom editor? Não é o que usa o melhor programa, o melhor software. O melhor editor é aquele que estuda e sabe exatamente quais recursos que ele pode utilizar, que estratégias ele pode utilizar, quais são os estilos que existem, o que ele pode fazer, o que ele pode juntar, com quem que ele quer comunicar, aquilo que a gente falou aqui, né? Com quem você está comunicando faz diferença, qual que é o objetivo daquele projeto faz diferença. Então, não é o software, não é a potência do computador, lógico que influencia na dinâmica do seu trabalho, mas no final, no produto final, o mais importante é aquele indivíduo que está ali, né? E o quanto que você pesquisou. Então, essa dica do senhor é super importante. Pesquise, estude, né? Se você quer ser editor, você precisa saber quais são as edições que existem, as formas de edição, porque existem vários estilos e várias possibilidades. Quem quiser me acompanhar, eu produzo o Entre Fraldas, que é um podcast voltado para a paternidade. A gente publica todas as segundas-feiras, e aí a gente traz temas voltados para isso, né? Mas se vocês quiserem seguir a gente no Desaprender, né, o que que eu coloquei aqui divulgando, o portal Desaprender é um portal sobre podcasts voltados para a educação, então nós temos diversos, né? Eu já falei do Refogado, eu vou falar do Larvas Incendiadas do Thiago, que também é um podcast super legal, assim, que fala sobre estudos de gênero. Então, acompanhe lá, siga a gente, né, no Twitter, no Instagram, no @desaprender, mas principalmente lá no site, que é onde, né, tem as informações e vocês podem saber quais são os projetos que fazem parte. Agradecer novamente, né, a Cafeína, ao senhor A, que são referências para a gente, sempre foram referências para mim também, né, tanto na produção quanto no envolvimento no cenário, né? Eu acho que também é importante, né, quanto estar no cenário, né, são pessoas que são muito importantes para o cenário do podcast. Agradecer o iPod, falar para quem está ouvindo, se está ouvindo até agora, não assinou o canal do iPod ainda no YouTube, assine o canal do iPod no YouTube, porque vão ocorrer outras lives relacionadas, né? Sigam as redes sociais do iPod, tanto no Instagram quanto no Facebook, no Twitter, né? Estão passando aí embaixo para que vocês possam anotar, entrar no site para saber quais são os próximos, né? O iPod é um encontro mineiro de ouvintes e podcasts. Então, se você é ouvinte, é podcaster, é editor, vale muito a pena seguir o iPod para que você saiba, né? O que vai estar sendo trazido aqui pelo grupo que está produzindo, mas também que tipo de conteúdo que vai ser produzido, vai ser ofertado para você que tem interesse por essa mídia, que é uma mídia muito apaixonante, né? Não é à toa que ela
todo ano é o ano do podcast, a gente brinca muito com isso. Mas é isso, é uma mídia porque envolve tanto uma questão profissional, mas envolve muita paixão também, muita gente que gosta de produzir porque ama, né? Então esse cenário também é importante. Agradecer, né, deixar um abraço para todo mundo que está ouvindo. Muito obrigado pelas perguntas de vocês, muito obrigado pela atenção de vocês, e a gente continua esse papo, né, em outros espaços nas redes sociais, pode procurar a gente lá. Um abraço. Beijo, obrigada!